José, o filho favorito de Jacó, recebeu uma túnica de várias cores, um presente que não apenas simbolizava o amor especial de seu pai, mas também representava status e privilégio na cultura da época, destacando José como o herdeiro escolhido em meio a seus irmãos. Este presente despertou a inveja de seus irmãos, aumentando a tensão e o ressentimento entre eles. Certa noite, José teve um sonho profético no qual via feixes de trigo se inclinando diante do céu. Ao compartilhar o sonho com seus irmãos, a inveja deles cresceu ainda mais, pois entenderam que José estava destinado a governar sobre eles. Esses sonhos proféticos revelavam não apenas o futuro de José, mas também o plano divino de Deus em transformar adversidades em redenção e providência para salvar muitas vidas. Em um segundo sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, o que apenas intensificou a animosidade e a hostilidade. Enquanto cuidavam dos rebanhos em Dotã, os irmãos de José conspiraram contra ele. Aproveitando a oportunidade, o jogaram em um poço seco, planejando inicialmente deixá-lo para morrer. Contudo, ao avistarem uma caravana de mercadores ismaelitas, decidiram vendê-lo como escravo por 20 peças de prata. Assim José foi levado ao Egito, enfrentando a incerteza e o medo de estar em uma terra estranha, separado de sua família e de tudo o que conhecia. Em meio a essa situação sombria, José poderia ter se sentido desamparado, mas o plano de Deus estava se desenrolando, mesmo nas adversidades. Para encobrir o ato, os irmãos mancharam sua túnica com o sangue de um cabrito e a levaram a Jacó, fazendo acreditar que José havia sido devorado por um animal selvagem. Ao chegar ao Egito, José ficou impressionado com a grandiosidade das pirâmides e a movimentação das ruas. Apesar de ser agora um escravo, ele manteve sua dignidade e calma. Seus olhos expressivos refletiam a maravilha e a curiosidade daquele novo mundo. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Deus estava com José e ele rapidamente se destacou por sua integridade e habilidades, sendo promovido a administrador de toda a casa de Potifar. Entretanto, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidamente, mas José, fiel a Deus e ao seu senhor, recusou suas investidas e fugiu, deixando sua capa para trás. Em retaliação, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la, levando Potifar a lançá-lo na prisão. Mesmo na prisão, a presença de Deus acompanhava José, fortalecendo-o para enfrentar as dificuldades. Sua fidelidade a Deus foi evidente em cada momento, ajudando-o a perseverar com integridade e a encontrar favor diante do carcereiro, que o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Entre eles estavam o copeiro e o padeiro do faraó, que tiveram sonhos enigmáticos. José, com a sabedoria concedida por Deus, interpretou os sonhos, prevendo que o copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado, conforme aconteceu. Antes de ser libertado, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele diante do faraó, mas o copeiro esqueceu-se, deixando José na prisão por mais 2 anos. 2 anos depois, Faraó teve sonhos perturbadores, que nenhum de seus conselheiros conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e mencionou sua habilidade de interpretar sonhos. José foi chamado à presença do Faraó e, com a orientação divina, revelou que os sonhos previam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Essa interpretação demonstrou claramente a soberania de Deus sobre os eventos futuros, mostrando que ele estava no controle de todas as coisas e preparando o caminho para a salvação de muitos. Impressionado pela sabedoria e discernimento de José, Faraó o nomeou governador do Egito, conferindo-lhe autoridade para preparar o país para a crise iminente. Durante os 7 anos de fartura, José supervisionou o armazenamento de grandes quantidades de grãos, garantindo que o Egito estivesse preparado para os anos de fome. Quando a fome chegou, pessoas de diversas regiões buscaram alimento no Egito, incluindo os irmãos de José. Embora eles não o reconhecessem, José os identificou imediatamente. Em vez de se vingar, ele os submeteu a testes para avaliar seu caráter e arrependimento, antes de revelar sua verdadeira identidade. Em um momento de profunda emoção, José disse a seus irmãos: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida, Deus me enviou diante de vós." Ele os perdoou, explicando que tudo o que havia acontecido fazia parte do plano soberano de Deus para salvar muitas vidas.
José abraçou seus irmãos e providenciou para que trouxessem Jacó e toda a família para viver no Egito. A reunião de José com seu pai, Jacó, foi marcada por alegria e redenção. Jacó viajou ao Egito com toda a sua família, e o encontro com José foi repleto de lágrimas e abraços. Jacó viveu no Egito por mais 17 anos, testemunhando a prosperidade de seus filhos sob a proteção de José. Assim, a família foi restaurada, unida pela fé, pelo amor e pelo perdão, cumprindo o plano divino.